Era o dia do casamento de Alice, o dia que ela tinha sonhado a vida inteira. Mas apenas minutos antes que pudesse dizer aceito, ela ouviu um segredo que estraçalhou seu coração. O que ela fez em seguida chocou a todos. Era para ser o dia mais feliz de sua vida, o dia do seu casamento. Mas Alice não tinha ideia de que seu maior pesadelo estava prestes a começar. Ela sorriu enquanto levantava as bordas de um vestido branco e saía do seu quarto de hotel. O plano dela era simples: surpreender Bruno, o homem com quem estava prestes a se casar. Ela caminhou silenciosamente pelo corredor, segurando o buquê com firmeza. Cada passo que ela dava era cheio de excitação. Então ela parou bem na frente do quarto de Bruno. Ela estava prestes a abrir a porta quando ouviu a voz dele. Ele estava rindo ao telefone. Alice sorriu, pensando que ele estava apenas nervoso ou brincando com um amigo. Mas então tudo mudou. Ela se irá em breve, disse Bruno. O comprimido acabará com ela antes ou depois dos votos, não importa. Assim que ela estiver morta, tudo o que ela possui será nosso. Apenas certifique-se de que ela tome mais um comprimido antes da cerimônia. O sorriso no rosto de Alice desapareceu. Seu corpo inteiro congelou. Ela sentiu seu sangue gelar, seus dedos tremeram, lágrimas encheram seus olhos. Ela pressionou o ouvido mais perto da porta, esperando ter ouvido errado. Mas então veio a voz de uma mulher, suave e familiar. Não se preocupe, disse a mulher, eu já adicionei na bebida dela. Bruno riu novamente. Bom, espero que você esteja usando seu vestido de madrinha, disse ele. Os joelhos de Alice fraquejaram. Uma de suas madrinhas, sua melhor amiga, o buquê caiu de sua mão. Ela cobriu a boca para impedir-se de gritar. Então ela se virou e correu. Seus saltos estalaram alto nos azulejos enquanto seu vestido branco fluía atrás dela como um fantasma fugindo do perigo. Seu coração batia rápido. Ela não sabia para onde ir. Sua cabeça estava girando. Havia apenas uma coisa em sua mente: seu pai e madrasta. Eles eram os únicos em quem ela podia confiar. Eles estavam lá embaixo. Alice correu escada abaixo, lutando para respirar. Sua visão ficou embaçada. Seu peito estava apertado. Ela sussurrou para si mesma: por favor, Deus, agora não, deixe-me alcançá-los. Quando ela chegou ao quarto deles, mal conseguia ficar em pé. Suas mãos trêmulas empurraram a porta. Pai, mãe, ela chorou fracamente. Seu pai e madrasta pularam assustados. Alice, o que é? Gritou seu pai. Ela caiu diretamente em seus braços, seu vestido se espalhando pelo chão. Eles querem me matar, ela sussurrou. Os olhos de seu pai se arregalaram. Quem quer te matar? Alice tentou falar novamente, mas nenhuma palavra saiu. Seus lábios se moveram lentamente. Então ela desmaiou. Alice, Alice, seu pai gritou, balançando-a gentilmente. Alguém nos ajude. Sua voz ecoou pelo longo corredor. As pessoas saíram apressadamente de seus quartos. O som de pés correndo encheu o hotel. Alice jazia imóvel no chão, sua respiração superficial, sua pele pálida. No andar de cima, atrás de sua porta trancada, Bruno ainda estava rindo. Momentos depois, o hotel estava cheio de caos. Hóspedes gritavam, funcionários gritavam, pessoas corriam em todas as direções. Bruno saiu fingindo estar em choque. Ele abriu caminho pela multidão e gritou: minha noiva, o que aconteceu com meu amor? Ele caiu de joelhos ao lado dela, segurando sua mão firmemente. Por favor, acorde. Você prometeu envelhecer comigo. Ele chorou alto. Lágrimas rolaram por suas bochechas, mas eram falsas. Por dentro, seu coração estava cheio de alegria. Tudo estava correndo de acordo com o plano. Enquanto dois homens levantavam o corpo inerte de Alice para um carro, seu vestido se arrastava pelo chão. Seu buquê estava amassado. Sua maquiagem havia desaparecido. Sua pele parecia pálida e fria. Bruno subiu no carro e colocou a cabeça dela gentilmente em seu colo. Ele parecia um homem desolado, mas seu coração estava dançando. A máscara de tristeza em seu rosto era perfeita e ninguém suspeitou de nada. O motorista saiu do hotel em alta velocidade como um homem fugindo do perigo. Atrás deles, o som de pneus cantando encheu o ar. O pai de Alice, sua madrasta, seus tios e muitos convidados seguiram em seus carros. A longa fila de veículos parecia um triste cortejo fúnebre. Luzes piscando, buzinas tocando, corações tremendo. Dentro do carro falso, Bruno sentou-se ao lado do corpo inerte de Alice. Ele segurou a mão dela firmemente, fingindo estar de coração partido. Qualquer um que olhasse para ele pensaria que ele estava morrendo por dentro, mas no fundo ele não sentia nada além de alegria. Lentamente, Bruno enfiou a mão no bolso, tirou o telefone e digitou uma breve mensagem. Parabéns para nós, está feito. Ele apertou enviar, recostou-se e sorriu levemente. Um sorriso frio, o tipo que poderia gelar o sangue de uma pessoa.
Assim que o carro entrou no portão do hospital, Bruno rapidamente limpou o sorriso do rosto. Ele saltou, gritando a plenos pulmões: Ajuda! Por favor, alguém me ajude! Minha noiva não está respirando. Médicos e enfermeiros correram imediatamente com uma maca. Eles abriram a porta do carro e gentilmente levantaram Alice. Seu vestido branco arrastou-se contra o chão enquanto seus braços flácidos balançavam ao lado de seu corpo. Sua madrasta seguiu atrás, chorando incontrolavelmente. Por favor, doutor, salve-a. Salve minha filha, ela gritou. O pai de Alice ficou ali em silêncio, os lábios tremendo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas nenhuma caiu. Ele parecia um homem assistindo seu mundo inteiro desaparecer. Bruno sentou-se na área de espera com as duas mãos na cabeça. Ele balançava lentamente, fingindo estar perdido na dor, mas se alguém olhasse de perto, veria o pequeno sorriso secreto que aparecia toda vez que ele verificava o relógio na parede. Minutos pareciam horas. A sala de espera estava cheia de sussurros e orações silenciosas. Alguns convidados choravam baixinho. Outros ficaram em choque, olhando para as portas fechadas da emergência. Finalmente, as portas se abriram. Um médico saiu, seu rosto molhado de suor e preocupação. Todos correram em direção a ele. A madrasta de Alice agarrou seu braço. Doutor, por favor, como está minha filha? Diga-me que ela está viva. O médico suspirou profundamente. Ela está viva, disse ele lentamente, mas sua condição é muito ruim. O coração dela está fraco, a respiração dela está lenta. Estamos fazendo tudo o que podemos. A madrasta dela desabou em uma cadeira, chorando alto. Oh Deus, por favor, não tire minha filha de mim, por favor. O pai de Alice virou-se e cobriu o rosto com as mãos. Ele estava tremendo em silêncio. Bruno sentou-se no canto, limpando suas lágrimas falsas. Uma única gota de água rolou por sua bochecha, mas não era tristeza real. Nesse momento, seu telefone vibrou. Ele olhou rapidamente para baixo. Uma mensagem apareceu na tela. Bom trabalho, falaremos em breve. Seus lábios se curvaram novamente por apenas um momento, antes que ele escondesse o rosto atrás das palmas das mãos e agisse como um homem desolado. Dentro da sala de emergência, o ar estava frio e pesado. Alice jazia imóvel na cama do hospital, cercada por máquinas. Fios finos cobriam seu peito. Uma agulha estava em seu braço. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto. O monitor ao lado dela apitava lentamente, cada som ecoando como um relógio a tic-taquear. Enfermeiras se moviam com cuidado. Médicos sussurravam. Todos observavam, esperando por um milagre. Horas se passaram. Então, de repente, uma enfermeira ofegou. Ela está se movendo. Todos correram para o lado dela. Os dedos de Alice se contraíram novamente. Então suas pálpebras se moveram. Seus olhos se abriram lentamente. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Ela tentou falar, seus lábios secos e fracos. Por favor, ela sussurrou suavemente. Não lhes diga que estou acordada. Ainda não. A enfermeira congelou, confusa. Mas sua família está lá fora esperando por você, disse ela gentilmente. Alice piscou lentamente. Eu sei, disse ela, sua voz tremendo, mas por favor prometa-me, não lhes diga. A enfermeira olhou para ela por um momento e então entendeu. Isso não era apenas medo, era sobrevivência, ela assentiu. Eu prometo, disse ela baixinho, e enquanto a enfermeira se afastava, Alice fechou os olhos novamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seu corpo estava fraco, seu coração estava partido, mas sua mente estava desperta, e um pensamento queimava profundamente dentro dela. Eles tentaram me matar, mas eles se arrependerão. Na manhã seguinte, Alice pediu para ver o doutor Cardoso, seu médico pessoal. Ele cuidava dela há muitos anos. Ele era um homem calmo e gentil, com mãos suaves e olhos bondosos. Quando ele entrou na sala, as enfermeiras saíram silenciosamente, fechando a porta atrás delas. Ele se aproximou e sentou-se ao lado de sua cama, a preocupação estampada em seu rosto. Alice, ele disse suavemente, fale comigo, o que realmente aconteceu. Alice se sentou lentamente. Ela ainda estava fraca, mas sua mente estava lúcida. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de dor. Doutor, ela começou com a voz trêmula, alguém está tentando me matar. Os olhos do doutor Cardoso se arregalaram. Matar você, quem faria isso? Alice desviou o olhar, suas mãos tremendo. É o Bruno, ela sussurrou, meu noivo, o homem com quem eu deveria ter me casado ontem. O doutor Cardoso congelou. Bruno, ele perguntou em choque, você tem certeza? Alice assentiu lentamente. Eu o ouvi com meus próprios ouvidos, disse ela fracamente. Ele estava em uma ligação com uma mulher. Ele disse que as pílulas acabariam comigo antes ou depois dos votos. Ele nem se importava quando isso acontecesse. Ele só queria que eu fosse embora. Ela respirou fundo, tentando não chorar.
Ele tem me dado algo por semanas dizendo que eram vitaminas. Mas eu acho que é veneno. Ele quer meu dinheiro, minhas propriedades, e eu acho que uma das minhas madrinhas está o ajudando. O doutor Cardoso recostou-se completamente atordoado. Alice, ele disse baixinho, você está me dizendo que isto é um assassinato planejado. Alice assentiu novamente, sua voz falhando. Sim, doutor, é um plano, mas eu não posso provar isso ainda. Eu preciso de evidências. Eu preciso saber quem mais faz parte disso. Por um momento, o silêncio preencheu a sala. O único som era o apito lento do monitor cardíaco ao lado de sua cama. Então, uma ideia selvagem cruzou a mente de Alice, uma que poderia custar-lhe tudo. Ela se virou para o doutor Cardoso e sussurrou, doutor, ajude-me a fingir minha morte. O doutor Cardoso olhou para ela chocado. O que, Alice? Isso é perigoso. Eu sei, disse ela calmamente, mas é o único jeito. Se eles pensarem que estou morta, eles relaxarão, eles se exporão. Eu finalmente verei os rostos por trás da minha dor. Seus olhos brilhavam com lágrimas, mas havia fogo neles também, o fogo de uma mulher determinada a revidar. O doutor Cardoso sentou-se ali em silêncio, pensando profundamente. Ele olhou para ela novamente e assentiu lentamente. Se é isso que você realmente quer, então faremos isso direito, disse ele suavemente. E esse foi o começo de um plano que abalaria a todos profundamente. Alice morreria, mas apenas no papel. O mundo acreditaria que ela tinha ido embora e a verdade finalmente viria à tona. Mas o que Alice não sabia era que as pessoas em quem ela mais confiava estavam escondendo segredos mais sombrios do que ela jamais poderia imaginar. Agora, antes que a história continue, deixe um comentário abaixo nos dizendo de onde você está assistindo. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias emocionantes. O que acontece em seguida chocará você até os ossos. Naquela noite, o quarto do hospital estava silencioso. As máquinas apitavam suavemente ao fundo. Alice estava deitada na cama, olhando para o teto. Seu coração estava batendo rápido. Eu estou realmente fazendo isso? Ela pensou. Eu estou realmente prestes a fingir minha própria morte. Ao lado dela, o doutor Cardoso estava quieto, segurando uma pequena garrafa cheia de líquido transparente. Seu rosto estava sério. Ele era o médico dela há anos, como um segundo pai para ela. Este medicamento vai desacelerar seu batimento cardíaco, disse ele gentilmente. Fará seu corpo ficar frio, sua pele pálida, sua respiração quase parará. Você parecerá morta, mas ainda estará viva. Alice assentiu lentamente. Ela não hesitou. Ela já havia se decidido. A vida inteira ela amou pessoas que nunca a amaram de verdade em troca. Ela confiou em Bruno com todo o seu coração. Ela confiou em seus amigos, especialmente em sua madrinha principal, e agora todos a haviam traído. Ela havia doado tudo o que possuía, suas casas, suas terras, suas ações para as pessoas que ela chamava de família. Todos, exceto sua mãe. A mesma mãe que a abandonou quando ela tinha apenas 6 anos. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Alice, mas sua voz permaneceu firme. Faça, doutor, ela sussurrou. O doutor Cardoso deu-lhe um último olhar e então lentamente empurrou a agulha em seu braço. O líquido frio fluiu para suas veias. Sua visão ficou embaçada. Seu corpo começou a ficar dormente. Seu batimento cardíaco desacelerou mais e mais até quase parar. Deite-se, o doutor disse suavemente. Ele a deitou gentilmente na cama. Seus lábios ficaram pálidos, seu peito mal se movia, seu corpo estava tão frio quanto mármore. Ele colocou compressas de gelo sob seus braços e em seus pés para fazer sua temperatura cair ainda mais. Então, com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Sua voz estava calma. Eu sinto muito, ela se foi. Em 1 hora a notícia se espalhou por toda parte. Alice está morta. Sua mansão encheu-se de pessoas. Funcionários choravam. Vizinhos ficaram do lado de fora em choque. Repórteres se reuniram no portão. E então sua família começou a chegar um após o outro. Bruno veio primeiro, vestindo um terno preto. Depois seus irmãos, seu pai, sua madrasta e até mesmo sua mãe, a mulher que a havia deixado há muito tempo. Naquela noite, a mansão estava cheia de sussurros e choro suave. O caixão de Alice jazia aberto no meio da sala de estar. Um lençol branco cobria seu corpo. Velas queimavam ao redor dela. Mas por trás desses rostos tristes, a ganância estava se escondendo. Todos estavam esperando para ouvir o testamento, o dinheiro, os carros, a casa de praia, as empresas. Todos queriam uma parte. Então o advogado pigarreou e falou. A falecida Madame Alice deixou instruções muito estritas. Ele disse que seu testamento não seria lido até 10 dias após sua morte.
A sala ficou em silêncio. Ela também declarou, o advogado continuou, que seu enterro será no 12º dia, e até que o testamento seja lido, cada um de seus entes queridos deve visitar seu caixão sozinho, uma pessoa por dia, para lamentá-la em particular. As pessoas começaram a murmurar. Isso é um absurdo, alguém sussurrou. 10 dias para quê? Outro disse com raiva, mas todos sabiam que não tinham escolha. Se quisessem algo, teriam que seguir as regras de Alice. O primeiro dia chegou. Bruno foi o primeiro a entrar na sala de estar. Ele parecia elegante em seu terno preto, seus olhos vermelhos. Ele ficou ao lado do caixão dela e cobriu o rosto como um homem se afogando em tristeza. Poucos minutos depois, Daniela, a melhor amiga de Alice e madrinha principal, entrou silenciosamente. Ela usava um vestido preto. Seus olhos pareciam inchados de chorar. Alice podia ouvir suas vozes. Seu coração estava batendo rápido, embora seu corpo permanecesse imóvel. Se foi muito cedo, disse Bruno suavemente, balançando a cabeça. Daniela suspirou profundamente. Ela era muito gentil, muito confiante. O coração de Alice se partiu novamente. Ela queria gritar. Ela queria perguntar por quê, mas não conseguia se mover, ainda não. Então Bruno fez algo que gelou seu sangue. Ele estendeu a mão e segurou a mão de Daniela. O coração de Alice parou. Daniela olhou em volta com cuidado, então apertou a mão dele de volta. Finalmente, Bruno sussurrou, inclinando-se para perto dela. Finalmente podemos ter tudo. Daniela sorriu. Eu não consigo acreditar, disse ela suavemente. Nós não precisamos mais nos esconder. Alice queria gritar. Ela queria se sentar e agarrar os dois, mas não podia. Ela tinha que ficar calma. Ela tinha que ouvir tudo. Daniela se inclinou perto do rosto dela, do rosto da mulher que ela traiu, e sussurrou. Os comprimidos funcionaram perfeitamente. Eu te disse que funcionaria. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Alice sob o lençol branco. Seu coração se estraçalhou em pedaços. Seu marido, sua melhor amiga, ambos monstros disfarçados. Bruno riu baixinho. Por quanto tempo temos que continuar fingindo? 10 dias, Daniela sussurrou sorrindo. Depois disso, o testamento é nosso. Bruno tocou o queixo dela e sussurrou. Mal posso esperar para finalmente ter você para mim. Daniela deu uma risadinha. É engraçado, não é? Alice era tão tola, sempre gentil, sempre dando. Ela nunca viu isso acontecer. Bruno riu, ela era muito suave, e agora ela se foi. Sob o lençol, os punhos de Alice se cerraram. Seus olhos ardiam com fogo. Agora ela tinha visto a verdade por si mesma. O primeiro segredo estava fora, mas quão profunda realmente era a traição, ela estava prestes a descobrir, e desta vez eles não a veriam chegando. Na manhã seguinte, os irmãos de Alice por parte de pai chegaram. Ela sempre os tratou como seu próprio sangue. Ela se certificou de que eles nunca faltassem nada. Ela pagou suas mensalidades escolares, construiu seus negócios e deu-lhes o tipo de vida que ela nunca teve. A vida inteira, ela acreditou que eles a amavam por isso. Mas assim que eles entraram na mansão, a verdade a atingiu como uma faca. Seu meio-irmão Pedro entrou primeiro, esfregando as palmas das mãos. Eu estou pegando todos os carros dela, ele disse ousadamente, olhando para o caixão dela. Sua irmã Luísa bufou. Você pode ficar com os carros, disse ela friamente. Eu quero a casa de praia, eu sempre quis aquele lugar. Pedro riu, a mesma casa que você usou para todas as suas festas selvagens. Luísa revirou os olhos. E daí, qual é o sentido de uma casa de praia se você não pode apreciá-la? O coração de Alice se partiu em pedaços. Essas eram as mesmas pessoas que ela ajudou quando ninguém mais acreditou neles. Ela pagou pelo negócio falido de Luísa. Ela financiou o estilo de vida de luxo de Luísa. E agora eles estavam sobre seu corpo morto falando sobre ela como se ela não fosse nada mais do que dinheiro e propriedade. Então Pedro riu. Honestamente, eu não sei porque as pessoas gostavam dela. Ela nem era divertida. Ela só sabia ganhar dinheiro. Luísa se juntou a ele. Verdade, ela estava sempre tão séria. Se não fosse pelo dinheiro dela, eu nunca andaria com ela. Os dois riram alto, o som ecoando na sala como facas cortando seu coração. Os olhos de Alice ardiam com lágrimas. Ela queria pular. Ela queria gritar, mas não podia. Ainda não. Se seu marido e melhor amiga eram cobras, então seus meio-irmãos eram abutres esperando para se banquetear com o que ela deixou para trás. E no fundo, ela sabia que o pior ainda não havia acabado. No terceiro dia, seu pai chegou com sua esposa, a madrasta de Alice, o Sr. Mendes parecia fraco e pálido. Suas mãos tremiam enquanto ele caminhava em direção ao caixão dela.
Ele olhou para seu rosto imóvel, olhos cheios de tristeza. Minha primogênita, ele sussurrou, minha filhinha. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Por um breve momento, o coração de Alice amoleceu. Poderia ser que ele realmente se importasse, mas essa esperança desapareceu no momento em que sua madrasta colocou a mão em seu ombro. O tom dela era calmo, demais calmo. Eu sei que isso é doloroso, querido, ela sussurrou, mas veja o lado bom. Você não terá que continuar implorando dinheiro a ela nunca mais. Tudo o que ela possuía agora é seu. Alice congelou sob o lençol branco. Sua madrasta continuou baixando a voz. Ela deve ter deixado algo para você em seu testamento. Você é o pai dela. Você merece uma grande parte. Seu pai suspirou. Eu acho que sim. Ela sorriu e assentiu. Então ficaremos bem, ela disse. Alice esperou, esperando que seu pai falasse, esperando que ele dissesse algo gentil, algo amoroso. Mas em vez disso, ele simplesmente assentiu novamente. Você está certa, disse ele suavemente. Afinal, eu a criei, é justo. O coração de Alice se despedaçou completamente. Seu pai, o homem que ela adorava, o homem que ela tentou tanto agradar, não era diferente dos outros. Ele não a amava. Ele amava o que ela podia dar a ele. Seus olhos se encheram de lágrimas sob o lençol. Até seu próprio pai a havia falhado. No quarto dia, a porta se abriu novamente. Desta vez era sua mãe. A mulher entrou lentamente, vestida de preto simples, seus olhos inchados de chorar. Ao contrário dos outros, ela não olhou para o luxo ou as decorações de ouro. Ela não se importava com a mansão nem com o dinheiro. Ela veio por uma razão, sua filha. Ela se aproximou e tocou a mão fria de Alice, sua voz tremia. Minha bebê, ela sussurrou, suas lágrimas caindo livremente. Eu sinto muito, meu amor, eu nunca quis te deixar. O coração de Alice palpitou. Sua mãe se ajoelhou ao lado do caixão, chorando incontrolavelmente. Eu lutei tanto para ficar, ela soluçou, mas seu pai não me deixava. Ele me empurrou para longe. Ele disse que faria você me odiar e ele conseguiu. Seus choros encheram a sala. Eu queria estar lá para você em seus aniversários, nas suas peças escolares, quando você estava de coração partido, mas eu não podia. Eu não era permitida. Ela pressionou a mão contra a boca e chorou mais forte. E agora é tarde demais. Sob o lençol, o coração de Alice se partiu mais uma vez. Ela havia passado a vida inteira acreditando que sua mãe nunca se importou, mas era tudo uma mentira. Seu pai os havia mantido separados. Lágrimas rolaram pelo rosto de Alice. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, ela sentiu algo quente por dentro. Um pequeno pedaço de cura. Sua mãe a amava. Sua mãe nunca parou de lutar por ela. E enquanto as velas piscavam ao lado de seu caixão, Alice fez uma promessa silenciosa a si mesma. Quando a verdade finalmente vier à tona, todos que a traíram pagarão caro. Mas, por enquanto, ela tinha que ficar imóvel porque os próximos visitantes a chocariam ainda mais. No quinto dia, a equipe da casa veio prestar suas últimas homenagens. As empregadas, o mordomo, o chefe, o jardineiro, o motorista, todos ficaram em silêncio ao redor do caixão de Alice, cabeças baixas. Alguns enxugaram os olhos, outros sussurraram pequenas orações em voz baixa. Ao contrário de sua família gananciosa, essas pessoas estavam verdadeiramente de coração partido. Eles não estavam lá por dinheiro, eles estavam lá porque a amavam. Alice tratou cada um deles com bondade. Ela lhes deu comida, roupas e esperança. E agora eles estavam diante dela, lamentando a mulher que mudou suas vidas. Entre eles estava um motorista, André. Ele ficou ligeiramente afastado do resto, as mãos cerradas ao lado do corpo. Seu rosto parecia pálido, seus olhos vermelhos de lágrimas. Quando os outros começaram a sair, um por um, André não se moveu. Ele esperou em silêncio até que a sala estivesse vazia. Então, lentamente, ele deu um passo à frente. Seus passos ecoaram suavemente pelo chão de mármore. Ele parou ao lado do caixão dela. Por um momento, ele apenas ficou ali olhando para o rosto dela. Então ele se curvou, segurando a borda do caixão firmemente. Seus ombros começaram a tremer. Uma lágrima caiu. Eu sinto muito, Alice, ele sussurrou, sua voz tremendo. O batimento cardíaco de Alice acelerou. Ela conhecia aquela voz. Estava cheia de dor, dor profunda e honesta. André engoliu em seco. Eu deveria ter te contado, ele disse, sua voz falhando. Eu deveria ter te avisado. Me avisado, Alice pensou silenciosamente sob o lençol. André continuou balançando a cabeça em arrependimento. Eu vi coisas, Alice, coisas sobre as quais eu deveria ter falado. Seu marido, sua melhor amiga, eles não eram quem você pensava que eram. Sua respiração ficou pesada. Eu queria te contar, ele disse suavemente, mas eu estava com medo. Eu pensei que você não acreditaria em um homem como eu.
O peito de Alice apertou, ele sabia, ele soubera a verdade o tempo todo. Então suas próximas palavras quebraram completamente seu coração. Eu te amo, Alice, ele sussurrou, lágrimas rolando por suas bochechas. Eu te amo há anos. Ele parou, respirando pesadamente. Desde o primeiro dia em que te vi naquele shopping, eu soube que meu coração era seu. Um sorriso trêmulo cruzou seu rosto. Eu queria te contar tantas vezes, mas como eu poderia, ele disse amargamente. Um motorista apaixonado por sua chefe. Eu sabia que as pessoas ririam. Ele deu uma risada dolorosa, sua voz falhando novamente. Então eu fiz a única coisa que pude. Eu fiquei perto de você. Eu me tornei seu motorista apenas para ver você sorrir todos os dias. Ele pressionou a mão suavemente no caixão. Mas agora é tarde demais. Suas lágrimas pingaram em seu rosto imóvel uma após a outra. Ele cobriu a boca, tentando não soluçar alto. Eu espero que onde quer que você esteja, ele disse suavemente, você encontre a paz, Alice. Então, lentamente, ele se levantou e se virou para sair, seus passos sumiram enquanto ele saía da sala. Sob o lençol, Alice estava imóvel, mas sua mente estava girando, seu coração estava palpitando. Pela primeira vez em dias, ela queria chorar também, mas agora ela sabia algo importante. André não era como os outros. Ele a amava de verdade, e ele sabia de algo, algo grande, algo que poderia expor tudo. Suas lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas. Ela sussurrou em seu coração, André, o que quer que você tenha visto, eu vou descobrir, e quando eu o fizer, cada um deles pagará. Era o 10º dia. Todos chegaram vestidos de preto. Seus rostos pareciam tristes, mas era tudo falso. Suas lágrimas estavam secas. Seus corações estavam cheios de ganância. Dentro da grande mansão de Alice, o ar estava pesado. Eles se sentaram em silêncio, sussurrando uns para os outros, fingindo lamentar. Mas no fundo, eles estavam apenas esperando que o advogado lesse seu testamento, esperando para compartilhar seu dinheiro, suas casas, seus carros, sua empresa, tudo o que ela uma vez possuiu. Então a porta se abriu, o advogado entrou com uma maleta preta e um olhar sério no rosto. Todos ficaram em silêncio. Ele colocou seus arquivos na mesa e falou com firmeza. Antes de começarmos, ele disse, Asha, Alice deixou uma última instrução. Vocês todos devem assistir a este vídeo primeiro. Ele caminhou até a grande TV na parede, conectou um pendrive e apertou play. A tela se iluminou e o que se seguiu abalou a sala inteira. O primeiro clipe mostrava Bruno, seu marido, de mãos dadas com Daniela, a melhor amiga e madrinha principal de Alice. Eles estavam rindo, sorrindo e entrando em um quarto de hotel juntos. Suspiros encheram a sala, bocas caíram abertas. O queixo de seu pai caiu, Luísa e Pedro olharam um para o outro em choque. Bruno pulou imediatamente. Desligue, ele gritou, sua voz tremendo, mas o advogado recuou calmamente. Este foi o desejo final de Alice, ele disse. Nós vamos assistir até o fim. Todos ficaram em silêncio novamente. Clipe após clipe rodou na tela. Reuniões secretas, sussurros silenciosos, beijos roubados. A traição era inegável. Quando a tela ficou preta, ninguém conseguia olhar nos olhos de ninguém. A vergonha encheu o ar como fumaça. Então, palavras brancas em negrito apareceram na tela. Meu testamento, e lá estava ela, Alice, viva e radiante, sentada em frente à câmera. Ela parecia forte, confiante, composta. Ela sorriu friamente. Agora que eu vi o quanto todos vocês realmente me amavam, ela disse, sua voz pingando sarcasmo, aqui está o meu testamento. A sala ficou completamente silenciosa. O rosto de Alice ficou sério. Para meu querido marido e minha melhor amiga de infância, ela disse lentamente, as duas pessoas em quem eu mais confiei, a partir deste momento vocês perderão tudo o que eu lhes dei. Suspiros encheram a sala novamente. O rosto de Bruno ficou branco, os olhos de Daniela se arregalaram de horror. Os papéis do divórcio já foram enviados, Alice continuou, vocês dois sairão sem nada. Daniela cobriu a boca, as mãos de Bruno tremeram violentamente. Alice olhou para baixo por um momento, então levantou os olhos novamente. Para meu meio-irmão Pedro e minha meia-irmã Luísa, ela disse friamente, eu nunca mais quero ver vocês dois se aproximarem de mim. Ambos ficaram congelados, suas bocas abertas em choque. Então ela voltou seu olhar para seu pai. Para meu pai e sua esposa, ela disse lentamente, eu lhes dou 5 milhões de reais não por amor, mas para que meu ódio por você não caia sobre seus filhos. Depois de hoje, somos estranhos. Os olhos do Sr. Mendes se encheram de lágrimas, mas ele não conseguia falar. Sua esposa curvou a cabeça, muito envergonhada para olhar para alguém. Então o tom de Alice suavizou. Para minha mãe, ela disse, seus olhos brilhando com emoção.
Eu sinto muito por te afastar todos esses anos. A partir de hoje eu tentarei consertar isso. Sua mãe, sentada em silêncio em um canto, começou a chorar. Seus soluços encheram a sala. A tensão era insuportável. Então o sorriso de Alice retornou, e agora ela disse suavemente para André. Todos se viraram para olhar para o motorista. André congelou suas mãos tremendo. A voz de Alice ficou terna. Meu querido André, ela disse gentilmente, eu te amei desde o dia em que você entrou na minha vida como meu motorista. Mas eu pensei que estava me casando com um homem fiel, então eu enterrei meus sentimentos. Ela respirou fundo. Mas agora, na frente de todos, eu quero que você saiba a verdade. Eu te amo, e se você ainda sente o mesmo, você será meu. A sala ficou em silêncio mortal. Todos os olhos se voltaram para André. Ele cobriu a boca, lágrimas brotando em seus olhos. Então as portas se abriram, todos se viraram, suspiros encheram a mansão, e lá estava ela, Alice viva, radiante, linda, forte. A multidão gritou, alguns caíram no chão, outros cobriram a boca em choque. As mãos de seu pai tremeram, Luísa e Pedro se agarraram um ao outro em medo. André ficou congelado, incapaz de respirar. Então, sem esperar, ele correu em direção a ela. Ele a agarrou e a segurou firmemente em seus braços, chorando incontrolavelmente. Sua mãe o seguiu e a abraçou também, chorando alto. Os outros ficaram parados, rostos pálidos, corações cheios de medo. Seus segredos foram expostos. Suas mentiras foram destruídas. E enquanto Alice estava ali, lágrimas brilhando em seus olhos, mas força resplandecendo em seu rosto, ela olhou para todos eles e disse suavemente, vocês me queriam morta, mas eu estou viva e mais forte do que nunca. Este é apenas o começo. Assim que o choque começou a passar, uma batida alta ecoou pelas portas gigantes da mansão. Antes que alguém pudesse se mover, as portas se abriram e vários policiais entraram apressadamente. Bruno Teixeira e Daniela, vocês estão ambos presos pela tentativa de assassinato das Ra. Alice Mendes anunciou o oficial principal. Sua voz firme ecoou pela sala silenciosa. Suspiros encheram o ar, todos congelaram. Os olhos de Bruno correram pela sala, procurando uma maneira de escapar. As mãos de Daniela tremeram enquanto ela segurava a borda de seu vestido firmemente. Isso é loucura, Bruno gritou. Alice está bem ali, ela está viva. Como você pode me prender por assassinato? A voz de Daniela tremeu enquanto ela assentia rapidamente. Sim, nós amamos Alice, nós nunca a machucaríamos. Mas os oficiais não ouviram. Dois deles se aproximaram e agarraram seus pulsos. Algemas de metal frio se fecharam em torno de suas mãos. Bruno lutou arduamente, tentando se libertar, mas foi inútil. Alice, ele gritou desesperadamente. Diga a verdade a eles. Você sabe que eu te amava. Alice deu um passo à frente lentamente. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos ardiam com fogo. Me amar? Ela perguntou, sua voz aguda e firme. Você me deu pílulas todos os dias, Bruno. Você me disse que eram vitaminas, mas eram veneno. Os lábios de Bruno tremeram. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos caíram para o chão. Daniela começou a chorar alto. Eu não queria, ela soluçou. Bruno se virou e olhou para ela. Cala a boca, Daniela, ele gritou com raiva. Os oficiais não esperaram. Eles puxaram os dois para fora da sala enquanto eles gritavam e lutavam. Então a porta da van da polícia bateu, ecoando pela mansão. Alice ficou parada, observando enquanto as duas pessoas em quem ela uma vez confiou eram levadas algemadas. Suas mãos tremeram ligeiramente, o homem que ela amava, a amiga que ela estimava, ambos se foram. Então ela sentiu um toque gentil. Uma mão quente escorregou na dela. Ela se virou e viu André, seu motorista, o homem que a amou silenciosamente durante tudo. Ele olhou para ela suavemente e sussurrou, você está livre agora. Alice respirou fundo. Lágrimas rolaram por suas bochechas, mas desta vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de paz. Pela primeira vez em anos ela se sentiu livre, livre da traição, livre das mentiras, livre das pessoas que tentaram destruí-la. Sua mãe se aproximou e a envolveu em um abraço apertado, chorando em seu ombro. Alice fechou os olhos e sussurrou, obrigada, Deus. Eu estou finalmente livre. E enquanto o sol brilhava pelas janelas de vidro da mansão, ela sabia que este não era o fim. Era o começo de um novo capítulo. Desta história, aprendemos que a ganância cega as pessoas e transforma o amor em maldade. O amor verdadeiro não olha para status ou dinheiro, ele vem do coração. O mal pode ter sucesso por um tempo, mas a verdade sempre vencerá no final. Seja gentil, mas nunca deixe o amor torná-lo cego às verdadeiras intenções das pessoas. Deus sempre luta pelo inocente, mesmo quando todos se viram contra ele.
O que você teria feito se fosse Alice? Alice deveria perdoar seu pai e meio-irmãos ou cortá-los para sempre? Conte-nos seus pensamentos na seção de comentários. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e família. E não se esqueça de se inscrever neste canal para mais histórias emocionantes e incríveis que tocam o coração e ensinam lições de vida reais.